Hello, peoples. Oi, pessoal que tá chegando. Olá. Bom, enquanto a Elissa e o Rodrigo não chegam, eu vou começar explicando, então, por que eu tô fazendo essas lives. A ideia é toda semana trazer alguém, né, que explique um pouco sobre a experiência na mudança para a Alemanha. Então, por que escolheu a Alemanha, como é que foi se organizar, o que achou difícil, o que foi bom, enfim, coisas diferentes aí para ouvir perspectivas diferentes de pessoas diferentes e a minha história eu já compartilho sempre com vocês, então é interessante vocês também ouvirem de outras pessoas, né? São 50 mil brasileiros morando na Alemanha, aproximadamente. Então é legal que vocês saibam também a história de outras pessoas. E aí hoje a Elissa e o Rodrigo vão contar a história deles. Vamos ver. Acho que muitos de vocês já conhecem eles, já sabem um pouco da história deles, mas vamos ver aí se vocês fazem umas perguntas, eu faço umas perguntas que a gente arranca alguma coisa nova deles aí hoje. Vou chamar eles aqui. Olá! Alô! Alô! Oiê! E E aí, aí, tudo como bem? vocês estão? Tudo certo? Tranquilo. Tudo bem. E por aí? E aí, se apresentem aí pro pessoal. Então, pronto. A gente é o canal Alemanizando, né? Eu sou a Elissa e o Rodrigo é o Rodrigo. Isso, sou o Rodrigo. É prazer, Rodrigo, né? Porque a Elissa eu conheço pessoalmente, inclusive, mas tu eu não conhecia. Então, prazer. Eu sou a Carol. Prazer, Carol. Ai, e aí, então vamos começar a falar um pouquinho da história de vocês. Vamos lá. Por que Alemanha? Da onde surgiu, assim, essa coisa de Alemanha? Ou morar fora, talvez surgiu a Sim. vontade de morar fora antes do que surgiu É a engraçado que a Alemanha? gente tá com essa história na ponta da língua, porque como tá todo mundo em casa gravando coisas, outro dia a gente gravou um podcast e a menina perguntou exatamente isso também. Sim. Então a gente Então, sabe vamos responder lá. bem tranquilo, tudo começa. Bom, para mim, tudo começou com uma vontade de morar fora mesmo, não Uhum, necessariamente a Alemanha. E uhum. daí o que acontece é que eu estava na universidade, em 2010 eu travei a universidade para morar um ano em Londres. Eu Ah, fiz tá. isso porque eu tenho o passaporte italiano, né, que meu pai fez para mim quando eu era criança. Então eu Uhum. sempre soube que eu podia ir para a Europa, né, com uma certa facilidade por conta disso. Aham. E daí eu vou para Londres então viver uma aventura. Eu fui, deu Uhum. tudo certo, foi bem legal lá. E no final da minha temporada em Londres, eu juntei um dinheiro, né, dos trabalhos que eu fiz lá, né, trabalhei em restaurante, essas coisas, né, trabalhei em serviço. Uhum. E eu fiz um mochilão pela Europa. Eu comprei aquele passe de trem que você pode visitar vários países, né, com um passe só. Uhum. E eu gostei bastante da Alemanha, em particular Berlim. Eu fiquei Uhum. bem fascinado com a cidade. Assim, eu visitei Munique na época, mas Berlim me deixou bem marcado, assim, né? E foi uma coisa que Uhum. ficou no fundo da minha cabeça. Por mais que nessa situação aí eu fiquei eu acredito que eu fiquei apenas 2 dias em Berlim, já me causou uma Aham. impressão bem forte. Visitei várias outras cidades, gostei de todas elas, eu acho, das cidades que eu visitei. E daí depois eu voltei, comecei a fazer, voltei para a faculdade, né? Tava fazendo publicidade e propaganda na PUC, lá de Porto Alegre. Daí eu, né, encontrei a Alice, a gente começou a conversar, e eu já perguntei para ela se ela tinha interesse. O ano foi 2011, foi meu mochilão. É, E em isso. 2011, depois eu voltei para o Brasil e perguntei para Alice se ela tinha interesse também em morar fora. Antes da gente começar a ter qualquer relacionamento de verdade, assim, eu acho que a gente não tinha nem ficado ainda, ele já tinha esses assuntos, assim, quando a gente tava conversando, e aí, eu voltei agora de Londres, você tem algum Uhum. plano de morar fora algum É dia? o filtro ali, né? Isso, Comigo, exatamente. comigo também Bom, começou mais ou menos com intercâmbio, assim. Eu também fiz um intercâmbio e aí foi quando surgiu essa coisa, assim, de ai, que legal, né? sim. Uma Eu acho que perspectiva ele não ia nem diferente de muita vida. chance. Mas é É. uma coisa muito importante, né? Eu já conheci vários casais aqui que uma das pessoas queria muito e a outra não, e aí Aham. sempre gera conflito, né? Eu acho que o Rodrigo estava certo em usar esse filtro aí desde o começo. Mas eu E pensava pra sim em ti, morar é? fora. Então a minha resposta foi sim, né? Que eu pensava em morar fora.
Mas eu não tinha muito como, porque eu não tinha passaporte e tal, então eu nunca tinha feito nada a respeito. E Uhum. quando a gente começou a namorar e ficar mais sério, a gente queria morar junto e tal, e não parecia que ia dar muito certo lá em Porto Alegre. Uhum. A nossa vida provavelmente não ia ser tão interessante quanto a gente gostaria, né? A gente Uhum. não tinha uma renda tão legal e tudo mais. E aí o Rodrigo apareceu com essa de ter o passaporte europeu, se a gente casar, a gente pode ir para a Europa. Uhum. E aí a gente decidiu meio assim. E Antes do primeiro encontro, assim, tipo, tu quer morar fora porque eu tenho passaporte europeu. Se a gente não, casar, dá não, pra... não, não, não. Isso Não, isso anos, depois, anos de anos depois. relacionamento. Acho que quando ele começou a perguntar, eu nem sabia de passaporte É. europeu, nada disso, né? Mas depois de anos, e aí a gente decidiu isso e a gente começou a pensar, meu irmão, se a gente pode morar em qualquer lugar da União Europeia, onde que a gente vai morar, né? E aí, na época, isso era 2013, Hum. a Europa ainda estava saindo da crise, né? Então, por exemplo, Uhum. em Portugal, Espanha, Itália não tinha tanto emprego, tanta oportunidade, né? E na Alemanha, sim. Aí a gente começou a olhar para a Alemanha, Uhum. né? Pela primeira vez, talvez, com mais interesse. Só que Uhum. daí tinha o pequeno problema que tem que falar alemão para morar na Alemanha. E a gente não falava. Então a gente começou a pesquisar e a gente descobriu que aqui em Berlim tinha várias vagas em inglês, na época, lá em 2013. E aí a gente pensou, bom, na Alemanha tem emprego, em Berlim tem emprego em inglês, e a gente tinha pesquisado também, e todo mundo dizia que em Berlim o custo de vida era bem barato e tudo mais. Uhum. Então Uhum. brilhou ali, e o Rodrigo tinha visitado Berlim e tinha achado fantástico, né? Só que eu nunca tinha Sim. ido. Então eu Uhum. só ouvi os relatos dele. Só que depois a gente decidiu então que a gente ia visitar a Alemanha como turistas para ver se a gente gostava de verdade, né? Uhum. E Vocês tiveram essa, assim, vamos fazer esse teste se é realmente legal. exatamente, né? Até Uhum. porque eu não conhecia absolutamente nada, né? Eu nunca tinha vindo para a Europa, né? Então seria meio extremo, talvez vir para a Europa pela primeira vez para se mudar. Vai que Sim, eu que foi o meu odiasse. caso, não? Pois Que foi é. o meu caso. Eu acho, eu fico meio da gastura, assim, pensar, meu Deus, vou me mudar para um lugar que eu nunca vi antes. Sim, aham. É, precisa pesquisar muito antes para tu, porque é um risco maior, né? Realmente, é um risco bem Exatamente. maior. Uhum. E aí foi isso, daí a gente visitou várias cidades, Munique, Colônia, Berlim, Hamburgo. Hamburgo? Não lembro. Acho que naquela época a Não, gente não acho que visitou não. Hamburgo, não. Mas aí a gente viu várias cidades e quando a gente chegou em Berlim, o Rodrigo já tinha, né, a apaixonite dele pela cidade e eu também, foi amor à primeira vista, assim, achei Uhum, fantástica. E aí a gente bateu o martelo. Vamos morar em Berlim. uhum. Aí, uns 6 meses depois, a gente casou e se mudou. Hum. Tipo, se é pra fazer, vamos fazer, né? Exato. A gente casou na sexta-feira e na segunda-feira a gente já estava aqui em Berlim. Gente, chocada com isso, chocada Uhum. demais. Foi No assim, sábado a gente não, fez uma festa. claro, né? Não foi uma coisa assim, tipo, como vocês falaram, né? Fazia muito tempo ele já tinha vindo pra cá pra Europa, vocês decidiram vir pra testar. Tipo, foi Sim, uma decisão super pensada, né? foi Mas tudo. aí, a partir do momento que, não, beleza, gostamos dessa ideia, a gente já tá pensando nisso faz algum tempo, então vamos fazer Uhum. de vez, e aí foi. Ai. Exatamente. Aí, em março, eu me formei, eu terminei a faculdade também. Aí depois a gente casou na sexta-feira, no sábado a gente fez uma festança de despedida e de casamento. E aí a gente já tava aqui. É, Aí a gente então, tava boa é que daí veio já, pra... já reúne todo mundo, a família, os amigos, já faz aquela despedida grande Nossa, e foi tudo vai. bem rápido, assim, um monte de Tá, mudanças. e aí vocês já tinham vindo pra cá, mas aí vocês não tinham morado aqui ainda. Então, assim, a expectativa, a realidade, assim, o que vocês gostavam, gostaram quando vocês vieram de visita, e aí vocês vieram morar e beleza, não, era isso mesmo, eu cheguei agora e nossa, amei, ou tipo, ai, nossa, achei que era de um jeito e não, Uhum. não Acho que, era. eu acho que o que foi o diferencial que a gente sentiu em Berlim, que acabou se confirmando, e que foi o que me fez, inclusive, sugerir Berlim ao invés de voltar para Londres, que é uma cidade que eu já tinha ficado mais tempo e já gostava de Londres, né? Mas eu Uhum, sentia que Londres era uma cidade, primeiro que tem muito mais gente, ela é muito movimentada, né? Ela é muito cheia de gente, né? sim. Especialmente o centro, é muito Uhum, mais cara e também é muito, e por isso tu tem que a tua vida é trabalhar, assim, tu tem que trabalhar bastante para pagar as contas, tudo, que elas são todas muito altas. É muito mais comum ter que rachar apartamento com várias pessoas, essa foi a minha experiência, né? Então, uhum, Berlim, até através das nossas pesquisas, a gente percebeu que era uma cidade com um custo de vida mais em conta, ainda mais se comparando com as outras grandes capitais europeias, né? Então, comparado com uhum. Londres ou Paris, ou mesmo Roma, ela tem um custo de vida mais barato, né? Isso nos chamou Uhum. atenção e foi um dos motivos que a gente se interessou, né?
pela Sim. cidade. E, além disso, estando em Berlim, visitando Berlim, a gente percebeu que, ou a gente sentiu que tinha uma pegada um pouco mais leve no estilo de vida, um ritmo um pouco mais suave que Londres, por exemplo, né? Então, o equilíbrio de trabalho e dia a dia parecia muito bom e isso acabou se confirmando, assim, infelizmente, né? Tu Aham. trabalha, sim, mas daí tu consegue se divertir por muito pouco dinheiro, né? Tu pode comprar aqui a Sim. gente tem os Späti, né? Em Berlim, vocês têm os É quiosque, né? quiosque, né? Aham. Os Späti, tu pode ir no Späti e comprar uma cervejinha e sentar na beira do canal e ter um final de tarde maravilhoso, né? E todo mundo faz isso, né? Fazia. No É, momento, no momento. Faremos também, Faremos em breve. faremos, faremos, com faremos. certeza. Então, ter uma vida leve aqui não custa muito. E Uhum. isso se confirmou, então a gente gostou bastante disso também. É, Uma isso coisa que aqui também, em Munique também tem esse equilíbrio, assim, de trabalho e lazer, é bem isso é bom, uma coisa assim, bem é uma coisa que eu alemã, gosto né? bastante. Isso, Eu gosto uhum. muito disso aqui da É, Alemanha. isso é muito bom. E quando a gente visitou, eu fiquei com uma impressão que Berlim tinha o equilíbrio bom entre cidade grande e cidade pequena, né? Porque eu sentia Uhum, que tinha todas as vantagens de uma cidade grande, né? Tem tudo que a gente quiser fazer aqui, uhum, mas sem as desvantagens de uma cidade grande, né? Pelo menos na minha visão lá na época, né? Não era tudo lotado, não era tudo uhum, sujo e, né, com todos os problemas de cidade grande ou tudo muito caro, né? Como o Rodrigo estava falando. Uhum, Então, eu sempre tive essa impressão que Berlim tinha todas as vantagens de uma cidade grande e todas as vantagens de uma cidade pequena, né? Tem mato para tudo que é lado, uhum, as pessoas uhum. estão aí estiradas na grama tomando sua cervejinha, né? Uma vida simples, de certa forma. uhum. E isso foi uma expectativa que se comprovou. Então, eu acho que o nosso equilíbrio de expectativa e realidade deu bem certo, né? O que a Não gente teve nada, esperava. assim, que decepcionou vocês naquela época? Não. Tipo, Não. foi... Ai, que bom. Uhum. Ótimo. Não que seja perfeito tudo agora, mas que na época vocês se prepararam tanto que vocês não tiveram nenhuma Isso. decepção. Exato, eu acho que a gente Uhum, estava com as nossas expectativas bem corretas, assim, É. uhum. a gente não sonhava, né, com o local perfeito, sem problema nenhum e O chão tal. feito de ouro, É, exato. coisas do tipo. Sim. A gente só estava preparado. E a gente é bem flexível, assim, a gente vai nadando, né, conforme a corrente e vai se adaptando com o que a vida vai entregando também, né? Se algumas coisas a Uhum, gente tinha uma expectativa errada, por exemplo, a gente tinha uma expectativa que ia ser bem barato alugar um apartamento aqui em Berlim, né? Só que as uhum. informações que a gente estava lendo na internet, na verdade, elas eram Eram um antigas. sonho de um Berlim da década de 90 início dos anos 2000, que daí era muito barato. Depois da queda do Uhum. muro era muito barato. Mas hoje em dia não, cada vez menos, né, inclusive. Isso é uma realidade que está se tornando que não existe mais, né? Não é Aham. baratíssimo morar em Berlim, especialmente no centro. Né? Vocês mudaram em 2014. 2014, né? 2014, tá. É, e aí vocês vieram para cá por causa da cidadania, né? Uhum, E o plano era, tipo, não, vieram sem emprego, né? uhum. E aí o plano era começar a procurar alguma coisa quando chegasse aqui, né? E aí Isso. como é que foi essa questão, assim, de começar a adaptar a vida que vocês tinham lá para uma vida na Alemanha? Bom, primeiro eu não podia trabalhar, né, porque eu não tinha visto, né? A Uhum, gente veio pra cá com o passaporte dele e eu tinha visto de turista, né? Eu entrei como se fosse turista e aí eu ia aplicar aqui pro meu visto de residência e aí sim eu poderia trabalhar. uhum, Só que daí, pra eu poder tirar o meu visto, o Rodrigo tinha que ter um emprego. uhum. E aí podia ser qualquer emprego. E então o que ele fez foi arranjar qualquer emprego. Eu nem sei mais o que que era. Ah, era o estágio, né? Isso. Demorou um tempo, né? Eu estava procurando emprego na minha área. Oh, o Axel está assistindo, o Axel. Ah, é. Eu estava procurando na minha área, tava difícil, para ser bem honesto, né? Nos primeiros meses a gente estava estudando alemão e eu demorei 3 meses para achar alguma coisa e essa primeira coisa que eu achei foi um estágio. Então, Uhum. era um estágio que ele não era full time, né? Ele não era de tempo integral e ele não pagava muito bem. Aham. Mas mesmo assim não importa, sabe? Pro registro da Elissa não importava que eu estava ganhando ali o mínimo e tal. O que importa é que eu estava ganhando alguma renda na Alemanha, então já registraram. Então, o nosso começo, assim, a nossa entrada no mercado de trabalho foi meio esquisita porque ela tava mais pra gente conseguir o visto, né? Pra eu conseguir o visto do que pra qualquer outra coisa. Estava em Sim. situação emergencial, Era uma digamos assim. emergência. Aí sim, Uhum. depois disso, tu procurou com mais calma um emprego Sim. mais sólido, vamos dizer assim, que não fosse um estágio. E E a vocês partir trabalham com alemães, assim, em inglês vocês trabalham. Quer dizer, Isso. a Elissa em Eu trabalho português. em inglês, né?
eu trabalho, nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado de casa mesmo, né? Uhum. E os escritórios que eu tenho, as empresas que eu tenho trabalhado são bem internacionais. Então, tem alemães, mas também tem pessoas do mundo inteiro. Uhum, entendi. É que Trabalhar na meu, Alemanha, então, é tranquilo, assim, é uma coisa, nenhuma, nada assim a muito acrescentar de diferente do Brasil, no sentido de, sei lá, experiências diferentes, sim. alguma coisa assim. É que a gente é meio peculiar nessa questão porque a gente não trabalha em escritórios tradicionais alemães, né? Então, às vezes as Uhum, pessoas perguntam ou tem umas experiências que não tem nada a ver com a nossa, porque, assim, né, o Rodrigo trabalha de casa para empresas internacionais, às vezes a sede não é nem necessariamente na Alemanha, É. né? uhum, E eu trabalho em português com brasileiros, então eu uhum, tive vários empregos antes disso, né? Ainda voltando na nossa situação emergencial lá do começo, eu tive vários jobs esquisitos, mas foi tudo muito rápido, nunca foi assim de escritório, de realmente ter uma rotina com uhum. alemães e tudo mais. Então a gente nunca teve essa experiência de trabalhar num lugar tradicional alemãozinho como alemães, em alemão. Aham, A gente, aham. a gente acabou nunca fazendo isso. Também essa é uma das vantagens de estar em Berlim, né? No fim, é tão internacional que vocês conseguem facilmente se colocar no mercado de trabalho numa situação dessa, assim, que É. não é tão necessário ter o alemão e, enfim. Uhum. Uhum. E E aí, era tudo parte do falando... plano, era parte da Aham, pesquisa, o que a gente descobriu e por isso que também um dos motivos que a gente veio para cá. Se a gente tivesse uhum, pesquisado, por exemplo, e visto que em Berlim é impossível trabalhar a não ser que seja em alemão, daí a gente teria que ou realmente se focar em estudar bastante alemão e aprender antes de vir, ou ir para um país de língua inglesa, talvez, né? Morar na Inglaterra de uhum, novo, ou sei lá, na Escócia, ou na Irlanda, etc. uhum, Então foi quando a gente viu que era possível, a gente veio, claro que a gente estudou alemão. A primeira coisa que a gente fez, uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente se mudou para cá foi se inscrever numa escola tempo integral, 5 horas por dia, né, 5 dias por Segunda série. semana, segunda a sexta. Então, uhum, para aprender, para saber fazer, porque por exemplo, quando a Alice estava falando, quando a gente foi fazer os registros, uhum, ninguém falava inglês no Auslanderbehoder, Não, né? mesmo em aham, Berlim não é assim que funciona, não é porque a gente está em Berlim que a prefeitura e todos É, esses uhum, órgãos vão estar falando inglês com a gente, então né? a gente precisou aprender aí inicialmente, um básico de alemão para poder lidar com a sociedade, né? Afinal de contas, aham, a gente está morando aqui. Então, é necessário, com certeza. Mas, felizmente, para o dia a dia, para o trabalho, eu consegui trabalhos em inglês, que daí já me facilitam muito, né? Porque mesmo com o alemão uhum. que eu tenho agora, eu não ia conseguir trabalhar 100% com o que eu consigo em inglês. Já seria uma diferença muito grande do meu rendimento, com certeza. Sim. É. Sim, Fora que é bom também lembrar que a gente pesquisou isso nas nossas áreas, né? E o Rodrigo é Sim, de marketing e eu sou formada em TI, né? sim, Então esses dois mundos são em inglês aqui em Berlim. Qualquer outra coisa já sai bastante disso, com né? Então certeza. aham, se sim, ver isso primeiro varia ali, bastante de área para área, né? tem que dar uma olhada, né? É. Tem gente aqui, bastante gente perguntando para tu citar exemplos dos seus jobs esquisitos, Ah, Elissa. sim, então, eu no começo, e o Rodrigo também fez esse job, a gente trabalhava no escritório aqui em Berlim, que era tipo telemarketing, só que não era bem isso. A gente tinha Pesquisa. que fazer pesquisa. Daí era em português, e a gente tinha que Ah, ligar para Portugal e perguntar nas lojas, nas borracharias lá, quanto que custava o pneu da marca XYZ. Então a gente tinha uma lista de borracharias, tô falando que os empregos são esquisitos. E a gente ficava perguntando, oi, realmente. tudo bem? Meu pneu XYZ estragou, quanto é que custa? E era isso, o dia inteiro. Tinha várias borracharias e vários tipos de pneu. E Hum. os portugueses perdiam a paciência, porque eles sabiam que era pesquisa, né? Porque eles falavam, por que que tu, brasileira, tá me ligando? Eu sei que esse sotaque não é de Portugal, por que que tu não pode ligar e perguntar de pneu? Então era um pouco estranho. É. É realmente um jogo esquisito. É esquisito. Concordamos. E a gente tem aqui a nossa primeira amiga alemã aqui na Alemanha, ela é uma assistente social e ela conseguiu para mim um trabalho temporário na empresa que ela trabalha, que era para trabalhar num tipo de um orfanato. Não é um orfanato porque as meninas lá elas não são Órfãos. órfãs, né? Elas têm os pais, só que são pais com algum tipo de problema, né? Ou Ah, abusivos, ou, sei lá, com problema de dependência química, alguma coisa assim. Então elas ficam nesse lugar até os adultos ficarem melhores, né? E aí eu uhum, tinha que ir lá manter a casa em ordem e fazer comida para elas. Era bem estranho também, porque elas eram todas adolescentes, então era um clima meio esquisito, elas só queriam comer porcaria, e aí eu fazia as comidas, elas não gostavam. Também esquisito. E aí depois eu trabalhava num restaurante brasileiro aqui em Berlim. E uhum. Opa, acho que travou.
Aí, voltou. Tá, voltou. Voltou. Pra nós travou a tua imagem. Pra mim e de vocês. Então, aqui eu já vi essa questão de abrigo para crianças, eu já vi aqui também. Eles oferecem até moradia, geralmente é um trabalho para estudantes, assim. Eu já vi anúncio de vagas para esse tipo de emprego também. Tá, e aí agora o próximo tópico, como foi a relação então com o idioma alemão? Vocês foram para Berlim justamente porque era fácil conseguir sobreviver em inglês, mas também de alguma forma é importante aprender o idioma do local. Ou para vocês, tipo, mas vocês já falaram aí que vocês chegaram e quiseram fazer a aula, né? Então acredito que vocês acham importante aprender o idioma do local. Sim, E aí, como é que foi? Tipo, relação de amor e ódio? Ou... não foi, assim, ó, é que no início é bem legal, na verdade. Eu acho que o melhor momento é quando tu tá começando a estudar, porque tu aprende muita coisa muito rápido, né? Sim. Então tu sente um rendimento, assim, né? Tu tá lá no A1, A2, tipo, nossa, tô aprendendo muitas coisas, e eu lembro de tudo, e agora, antes eu não sabia nada, e agora eu consigo pedir um café, uau, é muito legal. Aí tu se sente, né, muito pilhado. Yeah! Sim. E a professora era super, super simpática, inclusive ela era de Munique, e ela era super engraçada, ela era bem jovem, daí ela trazia umas músicas pra gente ouvir e tal. Sei lá, era um... E era um monte de gente também internacional, a gente conheceu várias pessoas legais, a gente não tinha amigos, né? Então foi legal conhecer novas pessoas e fazer A gente chegou no começo do verão também, então a gente saía da aula, ia pra qualquer lugar, fazer qualquer coisa, tava todo mundo descobrindo Berlim juntos. O começo foi muito legal, né? A gente não teve essa relação de amor e ódio, no começo era só amor. Sim. Mas a gente, como o Rodrigo falou antes, a gente fazia aula todos os dias, segunda, sexta, 5 horas por dia, né? É bastante. E eu fiz isso por 6 meses. Eu saí antes porque eu achei o meu emprego. Mas eu ainda tava ali, né, meio sem fazer nada. Quer dizer, tirando o alemão, né, sem fazer nada profissionalmente. Sim. E aí, no sexto mês ali, virou uma relação de puro ódio. Eu não era mais... Não era amor e ódio, não era puro ódio. Eu comecei a não ir na aula... E aí eu levantava assim do sofá, tipo, tem que ir pra aula, mas eu não quero ir pra aula. E aí eu não ia, e aí começou a virar, botar dinheiro fora, né? Então a gente parou, eu parei, né, no caso. Depois a gente voltou, eu voltei uma vez a estudar, tu não, né? Mas... eu acho que tem uma parte do alemão ali que começa... Tu é obrigado a ir pra rua dar a cara e falar, porque as aulas já não acompanha mais, não consegue mais acompanhar. E aí eu acho que é aí que é mais ou menos ali pelo B1, mais ou menos, que rola essa sensação de que, ai meu Deus, não tô mais dando conta, essa aula não tá servindo pra nada. Eu comecei o B2 2 vezes e nunca consegui terminar, porque é sempre no B2 que me dá essa sensação de puro ódio. Eu parei na metade do B22 também, e aí até hoje não voltei. Não. É pesado mesmo. E daí a gente acaba se adaptando com o alemão que a gente aprendeu pro dia a dia, né? Conseguindo lidar com as coisas, né? Sem problema nenhum. E daí, como eu trabalho em inglês, uma profundidade maior nunca foi necessária. Então, isso acabou... Tipo, eu sempre penso, né? Eu tenho que voltar, né, pra aula, eu quero ser fluente no alemão um dia, né? Gostaria, sonho. Eu tinha essa meta. Tu acaba ficando numa zona de desconforto, né? Tu fica tipo, eu tinha essa meta para ser fluente em alemão em 5 anos, eu pensei, né? Quando eu tava me mudando, eu pensei, nossa, você fluente em alemão 5 anos. Porque possível, a gente pensa, né? Quando vai morar, sei lá, Argentina, Espanha, espanhol em 6 meses, aí vai para os Estados Unidos 1 ano, aí alemão eu pensei, não, 5 anos. Agora eu já tô aqui há 3 anos e eu penso, acho que 10 anos, mais ou menos, porque 5 anos não vai dar mais. Mas é que depende do que a gente considera fluente, né? Se tu consegue manter uma conversa, mesmo falando alguma coisa errada, pra mim isso é fluência, né? Se tu consegue botar pra fora aquilo que tu tá querendo comunicar, não precisa ser perfeito, até porque a gente não fala perfeito nem em português, né? O meu português, por exemplo, é todo coisado, né? Então, assim, se tá comunicando, tá bom, né? Eu diria, claro que o ideal seria ser perfeito, escrever perfeito, ler perfeito, mas isso precisa de uns 15 anos, eu acho. E estudando, assim, né? Porque acho que depois também tem uma... A partir do momento que tu consegue se comunicar, expressar o que tu quer, entender os outros, acho que também tu dá uma relaxada. Então, se tu não tem o objetivo de falar certinho, escrever certinho, tu meio que, tá bom do jeito que tá, e é isso, e vai, né? Segue a vida. É tipo isso.
Qual foi o momento mais difícil para vocês? Assim, teve, por exemplo, né? Eu vou dar o meu exemplo. Para mim, o primeiro ano foi incrível. Tipo, eu chegava a mesma coisa, assim. Eu cheguei também em maio, então era início de verão. Então eu ia conhecer tudo, era tudo novo, maravilhoso, curiosa por tudo. E aí o segundo ano foi quando começou a, tipo, ai meu Deus, agora o alemão tá ficando mais difícil, conseguir um trabalho, então eu tenho que me adaptar em todo o ambiente de trabalho alemão. E para Uhum. vocês, qual que foi assim, se teve algum momento que tipo, foi pô, morar fora tem os seus perrengues também, tem, Eu acho que foi o início mesmo, porque no início, é, como a gente veio sem nada muito bem, né, já organizado, digamos assim, fora nossas pesquisas, a gente veio sem nada, a gente veio sem emprego, veio sem um lugar a longo prazo para ficar. Então, nos primeiros meses, o primeiro ano foi, né, foi um ano só de resolver mil coisas, né? Ao mesmo tempo que foi muito complicado na época, até, bom, mesmo até hoje, né, nossa pegada é sempre que a gente que é parte da aventura, assim, né? Tu não vai, não se muda para não precisar fazer nada ou porque para tudo ser fácil, né? Então uhum, a gente tinha um ou outro e a gente lidava com os problemas um de cada vez. E depois de um uhum, tempo a gente realmente se situou. Nos primeiros 2 anos foram os mais conturbados, de ter que se situar todas as coisas, né? Todos os uhum, pormenores, achar um emprego fixo e achar um apartamento também. Então, depois desse tempo, quando já tinha apartamento certinho, já estava com economias, né, não estava mais gastando as economias, estava criando novas economias, sim. aí foi tipo Sim. redondo, assim, né? Daí depois foi 2 anos de resolver um monte de coisa, e agora já são 4 de boa, ficar de Só boa. curtir. É, Eu acho que o Uhum. primeiro ano foi uma montanha-russa de emoções, né? sim, A gente tava se divertindo a valer, tudo era novo, tudo era fantástico, mas a gente tinha que ficar resolvendo coisas, sim. né? Mas respondendo a tua pergunta, né? A primeira coisa que você falou foi qual foi o momento mais difícil, uma coisa assim, com certeza Uhum. foi arranjar apartamento. É. Foi a coisa que Aham. mais nos deu gastrite, assim, porque isso foi uma coisa que a gente não pesquisou direito e que a gente veio mal preparado, porque a gente alugou um Airbnb para 20 dias, eu acho. E a gente achou que ia ser, nossa, Tem sussa, muitas né? opções, né? Suficiente para Legal. arrumar um Facinho. apartamento em 20 dias, só que não foi. E aí, quer dizer, foi, mas a gente teve que ir para um apartamento desses sublocados, né? Que é tudo Uhum. responsabilidade do dono, com os móveis e tudo mais. E aí, desse apartamento sublocado, a gente precisava sair numa data específica, porque a dona do apartamento ia voltar. E aí começou o nervoso, porque a gente não conseguia arranjar um apartamento, outro para alugar. E era uma correria, e eu ia visitar apartamento na cidade inteira, todos os lugares, lugares longe, 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 porque era mais barato. Esse eu acho que foi o maior perrengue, mas ao mesmo tempo eu ia nesses lugares longe e ficava meio tipo, ai, que saco, ter que ficar 1 hora e meia no ônibus, mas eram lugares lindos, assim. Então a gente Aham. tem meio Acabava essa. conhecendo, né? A gente é meio. A gente fica borboleteando, assim, os problemas, mas a gente fica circulando em volta dos problemas e achando tudo bonitinho, assim. Então fica mais fácil. Aí no final das É, contas tudo dá certo e daí é tipo só uma coisa que passou já, né? uhum, sim, agora tá tudo. Vocês trouxeram os gatinhos de vocês? Vocês Não. pegaram aqui na. Sim, a gente adotou eles ano passado. Ah, Depois de 5 anos a gente sempre gostou de gatos, a gente estava pensando já há um tempão, né, de adotar o gatinho. E daí ano passado a gente adotou, a gente achou uma página no Facebook de um grupo que eles têm um abrigo de gatos na Polônia, porque Berlim é muito perto da uhum, Polônia, né? Tu pega um carro e 1 hora e meia tu chega na fronteira. uhum, Então, elas trazem porque na Alemanha não tem bicho de rua, né, basicamente, né? Tudo tão bem organizado que não tem... sim. quando tu vai no Tierheim, que existe o Tierheim, né, o abrigo de animais Uhum, aqui em Berlim, são mais gatos de, por exemplo, o dono faleceu, aí o gato não tem mais ninguém, daí já é um gato mais velho, né? Às vezes são gatos com doenças, coisas assim, e a gente queria pegar um gato mais jovem mesmo para viver com o gato, né? E daí a gente uhum. achou esse site e entrou em contato e elas entregaram em casa. Foi maravilhoso, assim, tipo, e elas levam muito a sério, sabe? Tipo, ela chegou aqui no apartamento e olhou todas as plantas. Aquela planta ali não é boa pro gato, tem que tirar, ó, tem que jogar fora. Né? Babosa não pode. É. Ela... Daí, aí depois de adotar a Pierogi, a gente entrou em contato com as mesmas pessoas para adotar o pastel também. Então, Aham. Ah, muito legal o legal. trabalho delas, assim, muito mesmo. Uhum. Os dois são poloneses, Os os dois dois são são poloneses. Ah, tem mais alguém que perguntou como foi o planejamento financeiro de vocês para mudar.
Antes de mudar pra cá, a gente era, né, a gente tava falando antes, a gente era namorado, ainda a gente morava com nossos pais, a gente não morava junto, né? Então a gente trabalhava, né? A gente começou a trabalhar bem jovem, aí eu comecei a trabalhar, sei lá, com 16 anos, então a gente tinha uma poupança, né? E ao longo dos anos a gente foi juntando dinheiro Uhum. pra juntar, assim, no meu caso, né? Eu Sim. nunca tinha um planejamento final para aquele dinheiro, porque, sei lá, eu gosto de juntar dinheiro, sou parente do tio Patinhas. Então a gente tinha Também sou dinheiro, assim. Aham. e no meio desse processo o meu avô faleceu e eu peguei um pouquinho da herança também, um cantinho ali, então a gente tinha um dinheirinho, sabe? Não era uma poupança fantástica, assim, né? Milhões de reais, mas a gente tinha um dinheirinho. Então o nosso planejamento foi uma vida inteira guardando dinheiro, basicamente, não especificamente para isso. Além disso, também a gente não tinha posses no Brasil. Isso facilitou em vários aspectos, né? Porque a gente não precisou ter que lidar e ter que vender. Então a gente não tinha carro, a gente não tinha casa, né? A gente morava com os pais, como ela falou, né? Então deu pra... A gente só gastava nos nossos... no entretenimento, assim, no dia a dia, assim, nada grave, né? Então realmente foi uma... A gente tinha bastante dinheiro guardado e a gente, na época, o euro não era tão agressivamente caro, né? Tava aqui uns 3 euros, 3 reais. Tava ok na época, eu não Tava lembro, 3 mas por era... 1, talvez. Então dava pra... a gente sabia que dava pra segurar por vários meses, assim. Aham. Mais ou menos. Eu também sempre gostei de ter uma reservinha. E aí, como a gente começou a planejar um ano e pouco antes de vir, a gente também já começou a economizar antes já. Então, teve ali um ano e pouco de economia, só para fazer economia mesmo. Tá, e agora, a Alemanha é a casa de vocês. Sim. Vocês, tipo, querem ficar aqui, não querem... Assim, essa pergunta de, tipo assim, vocês querem ficar aqui pra sempre? Quem que sabe, né? Ninguém sabe O que responder é pra isso, né? sempre, né? Quanto tempo é pra sempre? Sempre é imprevisível, mas no momento fica em Berlim. Alguém até perguntou mais em cima, vocês sempre falam bem de Hamburgo, porque vocês não moram em Hamburgo, porque a gente prefere Berlim. A gente gosta muito mais de Berlim, porque a gente fala melhor. Por que vocês não moram em Munique? A gente prefere Berlim. Se alguém entrasse aqui na porta e dissesse agora, não, vocês precisam ir embora de Berlim, tô mandando, sei lá por quê, meu Deus, arma na cabeça, Show. vocês têm que sair de Berlim, provavelmente a gente iria pra Hamburgo, né? Mas eu até, na verdade, eu acho que se a gente tivesse que ir embora de Berlim por algum motivo, eu ia querer explorar uma nova coisa, tipo, sei lá, ir morar em Edimburgo ou ir morar em Copenhague, que a gente gosta bastante também, né? O problema de Copenhague é que tem que aprender dinamarquês. Mais caro ainda. E é mais caro ainda. Mas eu sempre falo assim, a gente mora em Berlim porque a gente ama Berlim e a gente vai continuar morando aqui enquanto a gente puder, enquanto a gente amar Berlim. O dia que a gente não amar mais, A gente vai embora. né? E outra pergunta agora, tipo, minha dúvida pessoal, assim. Vocês têm muitos amigos alemães? É uma coisa que eu acho muito difícil de fazer ainda. Nos meus 3 anos de Alemanha, eu acho bem difícil fazer amigos alemães. Mesmo eu trabalhando com alemães, acho difícil. Eu acho que a nossa primeira amiga mesmo aqui foi uma alemã mesmo. Foi justamente a pessoa que alugou o apartamento dela para nós. O primeiro apartamento que a gente ficou há mais tempo, assim, né? Que é a tal da assistente social que arranjou um emprego para mim lá no orfanato. Então, os grandes amigos até hoje. E também, com o passar dos anos, a gente foi conhecendo várias pessoas de várias nacionalidades, inclusive alemães. Então, a gente tem aí uma porção de amigos alemães. Temos vários amigos não alemães, tem brasileiros, tem pessoas de vários outros países, Austrália, Irlanda, etc. Né? Tipo, então, até porque tem muitas pessoas de muitos lugares morando aqui, então acaba que nosso grupo é bem também misturado, digamos assim. Mas temos amigos alemães, sim, e eles são muito bons, ótimos amigos, eu diria. E muitos deles são pessoas que têm um relacionamento com algum dos nossos amigos brasileiros, né? Então, às vezes vai ser aquele alemão que já fala português, aí já tá mais de boa, já curte, né, o estilo de vida brasileiro, curte brasileiro. Então, a gente tem vários tipos de amigos alemães, vários tipos de amigos por aqui. As pessoas perguntam direto no canal por que a gente não mostra os nossos amigos alemães. E a gente não mostra eles porque normalmente os alemães são bem reservados, né? Os alemães não gostam de aparecer em foto e muito menos em vídeo, estar exposto na internet é uma coisa que dá uma atenção para eles. Os únicos amigos alemães que apareceram em vídeo são youtubers também. Sim. O Dominique do Get Germanize também. Está super bem. Os youtubers beleza, né? Mas os nossos amigos pessoais normais aqui em Berlim, eles nunca querem aparecer. Isso eu acho engraçado. Eu acho que vai rolar em breve um vídeo com um amigo. Eu acho engraçado isso, porque se eu olhar o grupo de WhatsApp do trabalho
com todos os alemães não tem foto deles no WhatsApp. Tipo, o WhatsApp é uma coisa que tu dá para as pessoas que tu conhece, mas mesmo assim, ele só tem, sei lá, uma foto de montanha, uma foto de uma bicicleta. É sempre Nome uma coisa falso no aleatória. Facebook. Sempre nome falso no Facebook. Bizarro isso. Ai, gente. Tem alguém perguntou como é que a Elissa começou a fazer os tours. Como é que foi aí dos jobs esquisitos para daí começar a fazer o tour? Os tours. Bom, então, eu fazia esses jobs esquisitos porque quando eu vim morar aqui eu já tinha decidido que eu não queria mais trabalhar com aquilo que eu sou formada, que era na área de TI, né? Eu trabalhei anos com isso no Brasil, mas eu não queria mais. Senão eu teria ido direto para isso, que é muito fácil achar emprego aqui. Então, nesse momento eu sabia o que eu não queria fazer, mas eu ainda não sabia o que eu queria fazer, só que eu precisava de dinheiro, né? Então, por isso os jobs esquisitos. E aí eu fui pensando em tudo aquilo que eu não gostava da área da TI, o que eu queria mudar da minha vida e para onde que eu queria ir. Eu fiz uma listinha mental. E aí eu percebi que o que eu queria era uma coisa mais leve, uma coisa mais divertida. Eu percebi que eu estava apaixonada por Berlim também, isso é importante. E aí eu fui pensando como que eu poderia ganhar dinheiro com Berlim e ser uma coisa leve e blá 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 blá. E a gente já tinha o canal, então a gente tinha uma plataforma de marketing para qualquer coisa que eu decidisse fazer, a gente ia poder colocar no canal. E por causa do canal também a gente tinha bastante conhecimento sobre a Alemanha, né? Que a gente pesquisava, principalmente mais no começo, sobre especificamente os pontos turísticos e a história. Então eu fui bolando isso na minha cabeça e aí eu decidi, bom, passeio guiado, parece legal, parece interessante. Eu entrei em contato com todos os guias brasileiros que eu achei no Google na época aqui em Berlim. Vários deles falaram que não precisavam de funcionário, né? Porque foi isso que eu ofereci. Eu falei, eu podia ser estagiário, alguma coisa assim. E aí teve uma mulher, que é a Cássia do Berlim VIP, sigam ela, inclusive, que ela é ótima, que ela falou assim, eu não preciso de ninguém, não quero estagiário, não é isso que eu quero da minha vida, mas eu vou te ajudar. E aí ela me pegou pela mãozinha e ela me ajudou, me ensinou, fez passeio, né, de teste comigo. Ela conseguiu o primeiro cliente também. Então foi assim, foi um processo de decisão, de ver o que eu queria fazer da vida e de encontrar alguém disposto a me ajudar, né? Então foram passinhos de formiguinha até chegar lá. Que e claro, legal. no primeiro momento eu não tinha quase cliente, né? Eu fazia, sei lá, um passeio a cada mês ou menos até às vezes. E aí agora que 3, 4 anos depois estava engrenando, assim, era turista todo dia, todo dia, todo dia, chegou o coronavírus para estragar o meu Para turismo. atrapalhar o turismo. Ai, gente. Não, mas vai logo voltar ao normal. Espero que sim. Eu tô vendo Senão eu aqui vou as ter que últimas fazer outra perguntas. coisa. É isso. Eu tô vendo aqui as últimas perguntas. Eles perguntaram se fala alemão ou inglês com os amigos alemães. Normalmente inglês, até porque, como eu comentei, o grupo é tão misturado, né, de pessoas do mundo inteiro que a gente usa inglês como uma língua franca mesmo. Eu dependo. Se eu tô com o pessoal do trabalho, aí eu falo alemão. Se eu tô com outros brasileiros, por exemplo, com meu marido não fala alemão, então aí eu falo inglês também. Sim. E é isso, gente. Você gosta das motos da Alemanha? Eu gosto que a Marcela sempre consegue fazer as pessoas lerem as Você gosta de motos? Não. A Marcela é nossa amiga pessoal e ela fica perguntando umas coisas loucas. Olha, Marcela. Isso aí é porque numa outra live tinha uma pessoa perguntando sem parar: tem moto na Alemanha? Tem moto na Alemanha? Tem moto na Alemanha? E a gente tava ignorando. E aí ela acha isso muito engraçado. Não, aqui na Alemanha não tem tantas motos. Como é que é em Munique? Aqui em Berlim não tem muita moto. Não tem muitas motos também. Não é muito comum. Eu não tenho opinião Então, formada. Marcela, é indiferente nossa opinião sobre as motos na Alemanha. Isso. Ai, gente, mas é isso aí, então. Contaram a história de vocês. Ai, vocês querem fazer mais algum comentário sobre a vida na Alemanha? Dar um conselho, quem sabe, para quem esteja pensando em vir para a Alemanha? Um conselho seria pesquisar bem, ter certeza que tu não tá pesquisando de uma fonte só, né? Que isso eu acho bem legal desse quadro aqui que tu faz no Instagram, que é pegar histórias de várias pessoas, né? E a gente fala isso direto no nosso canal também. Não leve em conta só o que a gente tá falando, essa é a nossa experiência. Tem um monte de conteúdo aí na internet, tanto de brasileiros na Alemanha, quanto de pessoas de outras nacionalidades na Alemanha. A gente fala espanhol, dá para entender direitinho. Tem alemães falando sobre a Alemanha, como o Axel, por exemplo. Então, a minha dica seria essa. Pesquisa bem, tenha expectativas realistas, né? Não vai achar que todos os problemas vão se resolver porque tu se mudou. Não é assim que a vida funciona. E tem aí uma percepção leve da vida, né? Tem problemas, mas os problemas a gente resolve. Tem problema no Brasil, tem problema aqui. Exato.
Daí a gente se mudou pra cá e a gente continuou aqui porque a gente descobriu que aqui a gente tem menos problemas. É. Então, a gente Né? acabou, né? A gente, ok, temos um número menor de problemas que a gente tinha antes, então a gente continua aqui. Isso. Uhum. Ah, Sim. legal. Aí agora surgiu uma outra. Eu tô vendo que o Claro. pessoal. Eu falei que, né, estamos finalizando e aí. Pergunta. Se tem preconceito com piercings e tatuagens. Eu não tenho piercing nem tatuagem, mas eu acho que não tem preconceito. Acho que em Belém tem né, não que preconceito não se tem. não tiver esse É, tatuagem. exatamente. Ainda mais Berlim, que é um pouco mais underground, Nossa, assim, né? aquela Tipo, pessoa ali não tem nenhuma tatuagem. Olha, a pessoa com a pele toda virgem, não tem nenhuma tatuagem. Não, Mas mas quando a gente mudou pra cá, eu fiquei bem impressionada com a quantidade de gente tatuada e com piercing, trabalhando em empregos, qualquer emprego, né? A Não pessoa tem preconceito. no escritório, tatuagem piercing, a pessoa que tá te entregando café na Starbucks, café piercing, não, tatuagem piercing, a pessoa que tá na loja lá na H&M, não importa, as pessoas elas têm as suas tatuagens, eu acho muito bonitinho aqui em Berlim, tem muito, senhorinhas de, sei lá, cabelo 50 anos. colorido. Cabelo colorido, Ai, piercing, adoro tatuagem também. unhão colorido. Eu acho elas fantásticas, gosto muito. Vai ser uma delas. Eu vou ser uma véia colorida também. Agora, Alguém também perguntou sobre preconceito com relação a gente ser estrangeiro. Eu não sei se eu já sofri. Eu tenho uma cara de alemã, né? Eu acho que isso também, tipo, eu não posso chegar aqui e falar que, tipo, não tem preconceito. Acho que eu tô numa posição privilegiada de parecer alemã. a gente não é a pessoa certa pra responder isso aí também. Mas Exato. Tipo, boca fechada a gente passa despercebido, né? Tipo, eles vão considerar que tu apenas. Não vão olhar duas vezes, não vão achar, tipo, aquele Ausländer, né? Aquele estrangeiro ali. Né? E daí, mesmo no momento que tu se, digamos, expõe como um estrangeiro, né? Nunca tivemos nenhum problema também, nunca ninguém achou ruim, ou sei lá, quando a gente tá meio inseguro e pergunta, né, se a pessoa, você fala inglês, ninguém nunca, tipo, sai daqui então, se você tá falando, sabe? Nunca rolou nenhum atrito desse nível, assim. Mas existe, né? É bom dizer que, Sim. obviamente, existe. A gente conhece, a gente já ouviu falar de casos de pessoas que tiveram problemas aí, até meio graves de preconceito, mas eu diria que são casos isolados e dos que eu sei, eu acho que era tipo uma galera bêbada e o povinho desagradável. Assim. Eu não diria que é uma coisa que acompanha a gente todos os dias, ter que se preocupar com preconceito, né? Pelo menos Sim, nossa. não, isso não. Uma coisa que eu percebo aqui em Munique é um pouco, eles gostam de ver que você está se esforçando para se inserir na cultura daqui. Então, às vezes, o que eu vejo é a questão de alguém chega, por exemplo, no Ausländer Behörde falando inglês. E aí rola ali tipo, eu acho que o ideal é você chegar a falar já um hallo em alemão, e aí, podemos falar inglês, e aí, beleza, troca para inglês. Eu acho que quando eles percebem que tu não tá se esforçando para se inserir ali, aí talvez role um estressezinho, assim. Esse tipo de situação eu já ouvi bastante, assim. O negócio é não se impor, né? É que nem eu escuto às vezes dos turistas aqui que os alemães são mal educados, os garçons me maltrataram. Mas vai saber também o que a pessoa fez, né? Se ela não disse, meu querido, vem cá, traz a conta. Tem que não se impor tanto também, pra, né? Até que ponto que a gente não tá agredindo eles também, né? Vamos dizer assim. Sim, Acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Isso. Ai, gente, mas muito obrigada por participarem, contar a história de vocês. Eu adorei conversar um pouco, conhecer o Rodrigo, mesmo que virtualmente. Mas muito obrigada, então. Um beijo, a gente se fala. Sim, um dia a gente se vê aí, eu em Munique, eu em Berlim. Isso. Um dia poderemos. Um dia isso acontecerá. Voltaremos ao normal. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.